Programa APASB na TV. Apoio Cultural. Walter Beltrame Materiais de Construção. Olá, Santa Maria e região! Estamos iniciando o nosso programa APASB na TV, o programa da Associação dos Profissionais de Administração de Santa Maria, aqui na nossa TV Santa Maria, o canal da nossa comunidade. E como você sabe, nosso programa conta sempre com o apoio de Walter Beltrame. Este é o nome em materiais de construção. Você quer saber mais sobre o trabalho da APASB? Acesse o site da associação www.apasmrs.org ou os perfis da associação nas redes sociais no @apasmoficial. E a APASB lembra a todos os formandos dos cursos de administração de Santa Maria e região que ela também está concedendo o certificado mérito acadêmico ao aluno com melhor desempenho durante os cursos de graduação em administração de universidades públicas e privadas e faculdades privadas de Santa Maria e região. Por isso, fale com a sua coordenação de curso, você que é membro de associação de formatura, fale com a coordenação do curso e entre em contato com a APASB pelo telefone 996095252 ou pelo e-mail apasb@outlook.com. Faça seu contato e agende que a APASB estará na sua formatura. E hoje nosso programa vai falar um pouco sobre educação e suas nuances e perspectivas de desempenho e até mesmo de continuidade de políticas públicas e programas de educação continuada, de educação de formação continuada de professores. Um programa muito conhecido do Rio Grande do Sul, e até mesmo do Brasil, que hoje a gente quer falar com a professora Helenise Sangoy Antunes, ela que é coordenadora do projeto, ou melhor, do programa Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa, coordenadora institucional junto ao FSM, que é um programa que orienta uma política pública de governo, né, professora? Que está aí justamente para trabalhar a formação continuada de professores. Você até falou comigo antes do programa que a senhora teve um encontro, inclusive, em Gramado, né? Isso. Que foi, de certa forma, uma retrospectiva de tudo que foi feito com o programa Pacto. E que a gente quer saber, a senhora, o que é esse programa Pacto, qual a importância dele, né, para a educação básica, até mesmo a formação de professores, e que perspectivas e qual foi também a retrospectiva desse encontro junto com os coordenadores do Estado aqui, professora. Então a gente agradece, né, a oportunidade de estar aqui, né, Rodrigo, para poder falar na TV a respeito do Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa, que é um programa que vem atender o direito à formação em serviço que encontra-se no Plano Nacional da Educação. Esse programa, ele vem para a universidade através do nosso grupo, o Grupo de Estudos e Pesquisas sobre Formação Inicial, Continuada e Alfabetização. A gente concorre a um edital público em Brasília e a partir desse edital, esse nosso grupo é credenciado a fazer a formação dos professores alfabetizadores em todo o Rio Grande do Sul. Na primeira edição, em 2012, nós tivemos 7.647 professores alfabetizadores atendidos por essa política, né? Isso é pelo FSM, professora? Inicialmente, primeiramente, a primeira universidade a poder fazer esse trabalho, a que concorreu esse edital, foi a Universidade Federal de Santa Maria. Depois, nós começamos esse trabalho junto com a Universidade Federal de Pelotas. Então, o Rio Grande do Sul foi dividido pela metade. Metade dos professores alfabetizadores eram atendidos pela UFSM e a outra metade pela Universidade Federal de
de Pelotas. Isso foi mais 2 anos nesse formato. Aí começamos com alfabetização em linguagem, depois foi linguagem e linguagem matemática. Depois nós fizemos uma edição do PNAEC trabalhando as várias áreas de conhecimento interligadas na alfabetização, garantindo o direito da aprendizagem e a questão da inclusão social. E na última versão, nós tivemos a inclusão de todas as universidades públicas do Rio Grande do Sul. Elas também participaram junto? Tivemos a participação na terceira edição do Pacto. A gente teve a Universidade Federal de Santa Maria, a Universidade Federal de Pelotas e a URGS. E depois, além de nós 3, somou mais 3 universidades federais públicas, né? Como a Universidade Federal da Fronteira Sul, a FURG, a UFPEL, a URGS, a UFSM e a FURG. E a Unipampa também. E a Unipampa. Unipampa também, né? E a Unipampa também conosco. Prof, assim, que tipo de trabalho é desempenhado hoje? Até para os nossos telespectadores que querem conhecer o Pacto Nacional pela Alfabetização da Idade Certa, coordenado institucionalmente na UFSM pela professora Elenise Sangoia Antunes. A gente quer saber, professora, assim, que tipo de atividades vocês desenvolvem nesse programa do governo federal, né, que é o Pacto? Que tipo de ações vocês desenvolvem? Que propósitos vocês têm? Ou resultados, ou objetivos que vocês visam alcançar, professora? A gente visa fortalecer a escola pública, né? O professor alfabetizador como protagonista do saber docente dentro da sala de aula, né? Como ele e mais do que nunca, nas avaliações de todo o Rio Grande do Sul, ficou a presença marcante, que é o único programa de formação continuada que chegou às partes mais remotas do Rio Grande do Sul, onde o professor vinha para cá e estudava com material público, gratuito, recebia todas as informações no que tange a alfabetização, a educação matemática, o campo interdisciplinar que converge com a alfabetização e com a educação matemática. E a partir disso ele ia replicar para mais alfabetizadores. E quem se beneficiava? A criança na escola. E há alguns materiais adotados, assim, professora? Todos os materiais públicos. São doados para o governo? São feitos pela universidade? Existe o portal do PNAEC, né, que é um portal público onde pode acessar todo esse material, inclusive com caixas de jogos e literatura infantil. Sim, professora, até recentemente tem observado que algumas avaliações do governo, elas de certa forma têm mostrado que a alfabetização, mais precisamente da educação infantil, da educação básica lá, não tem avançado, né, em níveis de indicadores de desenvolvimento. A senhora acha que o Pacto tem um papel fundamental para tentar reverter isso e está conseguindo? Ou ele precisa continuar? Ou ele talvez não seja esse caminho? O que a senhora pensa a respeito disso? Desses alcances, desses objetivos do governo não ter sido alcançados ainda através do Pacto? Porque ou estão sendo alcançados? Estava, né, Rodrigo, na meta que nós chegássemos ao IDEB 6, né, em 5 anos de PNAEC, e nós conseguimos, com o trabalho conjunto de todas as universidades públicas do país, nós chegamos na meta 5.5. Em termos nacional do país, então nós tivemos um crescimento muito grande. É claro que todas essas avaliações, elas são feitas para classificar, elas não são feitas para diagnosticar, para ver, então cabe, e a gente trabalhava isso com o professor alfabetizador, para ele ver de fato o que ele mais precisa trabalhar na sala de aula, como ele precisa trabalhar, então o trabalho conjunto com a coordenação pedagógica, com a direção da escola, criando estratégias para que essa criança possa de fato avançar no ciclo de alfabetização. Mas o Pacto, ele deixa uma grande experiência. É possível trabalhar estado, município e federação. Nós fizemos uma união onde todos não mediram esforços no sentido de poder equacionar esse grande problema, que é as crianças saírem do ciclo de alfabetização, que é o primeiro ano, segundo ano e terceiro ano, sem aprender a ler e escrever. E a gente conseguiu equacionar muito isso, né? Com a formação de professores, Com a formação de professores, porque muitos professores não tinham essa formação nos seus municípios e receberam essa formação através do Pacto Nacional pela Alfabetização. Você tem observado, assim, professora, algumas falhas na questão da formação dos professores, nesse sentido, assim, que o Pacto está ajudando a suprir também? O que os governos também municipais, estaduais, não têm investido em formação continuada? O que você observa disso, essas falhas na formação de professores? Você até mesmo falou que o Pacto
está vindo suprir. Os municípios, os estados não têm feito a sua parte nesse sentido? De um modo geral, se nós pensarmos, somente 30% da formação de professores está na mão das universidades públicas federais, onde tem o ensino, onde tem a pesquisa, onde tem a extensão. A maioria dessas professoras alfabetizadoras são formadas pela universidade privada, que muitas vezes não tem, né, toda essa preocupação de formar o professor licenciado no que se refere ao conhecimento da pesquisa, ao conhecimento da extensão. Então o pacto, ele vem justamente nisso. Ele dá o protagonismo para o professor, onde o professor pode pesquisar a sua própria prática, onde o professor se reconheça produtor do conhecimento, de saberes, e que possa, de fato, né, ter mais uma ação concreta. Então, se tu me perguntares assim, precisa a continuidade do pacto? Sim, teria que ser um programa contínuo e permanente, independente do partido político que assumisse o nosso país. Teria que ser um compromisso de agenda, teria que ser uma política de Estado, né? Que garantisse a formação continuada em serviço para todos os professores alfabetizadores. Até, professor, falando dessa questão de continuar, de investir, né? Tem um estudo recente trazido pela Empresa Brasileira de Comunicação, a EBC Serviços, mostrou que o Tesouro Nacional trouxe resultados de uma pesquisa que em torno de 6% do PIB nacional do ano passado, Produto Interno Bruto do Brasil, foi aplicado em educação, ao passo que em países, como Argentina, como Chile, Estados Unidos, inclusive, né, não chegou a 5,5%. Né, esses outros 4,5%, 4 ou 5,5%. E o Brasil, 6%. Será que falta dinheiro mesmo para a educação ou está sendo mal aplicado, professora, em políticas equivocadas de governo? Porque só está mostrando que justamente que a avaliação da alfabetização, ela ainda, pelo que o governo fez uma avaliação, parece ser ainda deficitária. Mas o pacto mostra um caminho contrário a isso, de evolução. Talvez seja o caminho errado para avaliação e até mesmo para o investimento em educação, professora? Estamos vivendo isso, será? Eu penso que nós temos esse compromisso, né? Nós concretizamos uma política no campo da alfabetização. Hoje tu pode falar de norte a sul, de leste a oeste, que houve uma política de formação continuada de professores. Mas para além disso, agora é pegar esses dados da Avaliação Nacional da Alfabetização, da ANA, é pegar os dados do IDEB, debruçar em pesquisa e fazer esse contraponto a esse raciocínio econômico que muitas vezes diz assim, bom, nós temos um IDEB maior do que outros países, mas e como é que isso não acontece no país? Mas é que o know-how cultural desses países, o investimento que já foi feito foi muito maior que o país. Inclusive, que o Brasil. Sim. Então as pessoas fazem uma leitura, poxa, mas o IDEB que nem ou qualquer outro país, por que a gente não tem o resultado esperado? Não, mas é que a gente vai ter que investir muito para chegar no patamar cultural deles. Não tem como comparar um aluno, por exemplo, da Europa com um aluno do nosso país, que está passando vulnerabilidade de tráfico, de mendicância, de prostituição infantil, a desestruturação familiar, que é algo assim sem precedente na nossa história. Uma mídia onde não há um controle do que as crianças podem ver, cenas de violência chega a ter horas e horas massivas, onde nossas crianças ficam imersas a cenas aviltantes de violência. Então, como é que tu vai conseguir comparar diferentes, né? Situações diferentes com o mesmo investimento, países diferentes, culturas diferentes, estruturas, né? Educacionais e culturais diferentes. E o que fica é um apelo, né? Para nossa bancada gaúcha, tanto os nossos representantes do Senado, como da Câmara dos Deputados, independente da bandeira política, que lutem pela continuidade das verbas para o pacto, porque ele está dentro das políticas nacionais, ele só precisa de investimento, e esses investimentos vão ser votados, então tem que ficar atento para que venha uma emenda ou venha um destaque orçamentário para dar conta dessa política tão importante. Né? Até falando, pegando esse gancho, professora, da questão do PIB, investimento do PIB, 6% é mais do que outros países, até saber muito bem, você falou que outros países já investiram esses 4, 5,5% já em outros anos, em períodos e décadas anteriores. O Brasil recentemente foi chegar nesses 6%, né? Ou seja, é uma cultura muito imediatista, então, professora, que estamos vivendo, né? Querer tão logo, recentemente aplicamos bastante dinheiro na educação básica e queremos retorno já. A educação é a médio e longo prazo, né, professora? E
nós temos uma geração, e com esse congelamento agora dos gastos públicos, é uma coisa absurda, em nenhum país do mundo se congelou investimentos na saúde, na segurança e na educação. E se fez esse congelamento aqui no Brasil, num boom de crescimento demográfico imenso. E aí eu fico pensando assim, mas a quem beneficia isso? As pessoas não devem estar conseguindo pensar o efeito disso, o fortalecimento dos cartéis de narcotráfico, com a expulsão das crianças da escola, dos jovens da escola e a adesão a esse projeto mais imediatista, que é a venda de tráfico como uma forma de sobrevivência. Acaba a violência prosperando mais, né, professora, então, sobre a educação. Toda a vida, e tá aí, né, Rodrigo, mostrando inúmeros dados estatísticos da violência que ela está tomando uma proporção. Aí as pessoas ficam pensando, temos que construir mais presídios? Não, temos que construir mais escolas, temos que destinar recursos para segurança? Não, temos que, sim, podemos manter esse recurso, mas temos que continuar investindo na educação investir pública. mais em educação, porque esse déficit que a gente tem de anos já anteriores de ainda falta de investimento. vai se demorar a ter um retorno, né, professor? A gente sabe que o nosso tempo de televisão é curto, a gente vai para um breve intervalo e nós já voltamos. Aguarde que nós já voltamos. Na vida, você tem muitas escolhas. Qual caminho seguir? Qual escola estudar? Qual profissão atuar? Em quem confiar? É por isso que a Casa Maria agradece por ser uma de suas escolhas. Casa Maria, amparo assistencial a pessoas em tratamento oncológico. Uma conversa pode transformar uma vida. Por isso, compartilhe conosco aquilo que você não divide com mais ninguém. O CVV está com um número novo. Ligue 188. A ligação é gratuita de qualquer localidade do estado. Atendimento 24 horas. Disque 188 e converse com um de nossos voluntários. CVV, Centro de Valorização da Vida. A linha que faz você seguir em frente. Olá, estamos de volta com o nosso programa APASME na TV, o programa da Associação dos Profissionais de Administração de Santa Maria, aqui na nossa TV Santa Maria, o canal da nossa comunidade. Nosso programa conta sempre com o apoio de Walter Beltrame. Este é o nome em materiais de construção. Como você já observou, desde o primeiro bloco estamos falando aqui sobre o programa Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa, que é um programa política pública de governo que visa promover e capacitar professores para a atuação na educação básica. Para isso, estamos aqui recebendo desde o primeiro bloco, como você já observou, a professora Helenise Sangói Antunes, ela que é coordenadora institucional do programa Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa, também conhecido como PNAIC, né, professora? Um nome grande, o PNAIC junto ao FSM, né? Coordenador institucional junto ao FSM, que está trazendo a nós um pouco sobre como é que funciona o programa, né, quais são os objetivos, perspectivas desse programa nacional para fortalecer a educação básica. Professora, falando em educação básica, a gente já passou nos último ano aí a questão da proposta de reforma do ensino médio. Né? Muitos especialistas dizem que isso vem agregar, somar para fortalecer o desenvolvimento da educação básica. A senhora também, como coordenadora do PNAIC, como especialista dessa área, que visão só tem dessa reforma do ensino médio? Ela realmente vai trazer um desenvolvimento que todo mundo espera ou ela está aquém desse desenvolvimento, professora? Eu penso que essa reforma está aquém porque ela não está garantindo para todos o mesmo conhecimento, porque é um paradoxo, né? Quando diz assim, é uma base nacional comum curricular. Isso. Parece que a base vai ser a mesma, mas não. Nós vamos ter uma escola que vai continuar dando um conhecimento para todos, em todas as áreas do conhecimento, mas para a camada popular ela vai se voltar mais ao ensino técnico profissionalizante.
Eu penso que o estudante, apesar de jovem, ele tem que ter um conhecimento geral de todas as disciplinas, da química, da física, da matemática, da sociologia, da filosofia, da história, da geografia, da educação física, das artes como um todo, porque se ele não tiver esse conhecimento holístico, ele não vai ter condições de ranquear uma universidade, porque ele vai ter déficits muito sérios para poder ter condições de poder escolher uma profissão. Então, eu particularmente acredito que tem que estar muito atenta se essa reforma do ensino médio não vem atender também interesses do ponto de vista de empresariados, de empresários no sentido da venda, né, Rodrigo, de todo de uma nova edição de livros didáticos no Brasil inteiro. Por exemplo, não faz muito tempo que o governo federal agora destinou 4 milhões para a literatura infantil comprada, sendo de livrarias, Sim. sendo que ele poderia destinar esse recurso de 4 milhões a centros de pesquisa em literatura infantil que nós temos no país, que tem já uma produção de conhecimento. Então Foi comprado isso, professor? Então, foram comprados, não foram feitos pelas universidades, quer dizer, as universidades têm um campo na mediação de leitura, tem um campo Sim. na alfabetização. Tem especialistas, inclusive, nessa área? Tem um campo de especialistas no caso da literatura infantil, e o governo opta por destinar 4 milhões para compra de literatura infantil, ao invés de usar destinar para as universidades federais e produzir esse documento. Então, eu fico muito preocupada com essa reforma. Eu não sei como ela está sendo, como ela poderá ser aplicada, mas eu penso que a melhor forma de preparar um aluno para que ele possa ter condições de ranquear e de conquistar o sonho que ele deseja é dar uma formação sólida. E uma formação sólida implica o conhecimento da física, da química, da matemática, da literatura, das artes, da filosofia, da história, da geografia, de todos esses conhecimentos, da sociologia. Se a gente impedir que o aluno tenha esse acesso, ele por si só ele é muito jovem para escolher uma profissão, e ele é muito jovem para poder escolher também que tipo de ensino médio ele quer. Ele precisa ter uma formação geral para na universidade ele poder dar continuidade aos seus estudos, mas se ele não tiver esse acesso geral, ele pode ter uma formação comprometida. Deficitária, inclusive, né, professora? A formação também inicial dos professores hoje nas universidades, elas já estão se adaptando à nova realidade da reforma do ensino médio? Essa, professora, como é que você observa, só que também que forma novos professores para a educação básica lá no UFSM? Como é que isso está se dando? Já está havendo uma adaptação ainda, ou é que está tudo muito novo ainda? Que perspectiva se trabalha nesse sentido de formar inicialmente os professores? De um modo geral, as universidades elas tiveram um processo de resistência a essa nova base e estão fazendo os seus projetos pedagógicos de acordo com as necessidades que eles têm encontrado na própria conversa com as escolas estaduais, né? Para além da base, eles não estão esperando a concretização. Até agora o prazo, né, das reformas curriculares, foi adiado um pouquinho em função dessa pseudo-adaptação. Mas, de um modo geral, as universidades têm muitas críticas em relação a essa nova base, porque tem questões assim de estrutura que precisam mais ser debatidas, aprofundadas, para que não se cria um fosso muito grande entre a camada popular e a entrada na universidade pública, né? Apesar das costas, a gente tem que tratar um tratamento isonômico de qualidade que tenha acesso a todas as áreas do conhecimento. Então, eu não vejo uma tentativa de adaptação à base. Pelo contrário, eu vejo uma preocupação das reformulações curriculares nas licenciaturas para que, de fato, esse espírito da base seja incorporado sem crítica e reflexão. Há uma preocupação muito grande a respeito disso. Prof, também a questão da formação inicial dos professores. Você sabe que o grande desafio, às vezes, do professor em sala de aula, lá na educação básica, com os jovens, hoje cada vez mais ligados a tecnologias, é tentar reter esse aluno para prestar atenção na aula, aprender, né? A questão da aprendizagem. Você acha que ainda a escola tradicional está
não está conseguindo usar tecnologias, usar novas perspectivas de ensino, aprendizagem para os alunos, para conseguir reter esses alunos e chamar a atenção deles para o aprendizado, professora? Ou já há alguns casos de mudança nesse sentido? Eu acho que a grande questão para nós que formamos professores, é a gente poder se sintonizar com essa geração que está aí. Eu acredito que é uma escuta sensível, é poder se colocar no lugar desse estudante, é poder entender a cultura desse estudante, e que muitas vezes a gente se coloca num projeto de resistência. E a nossa formação de professores e o trabalho no ensino médio também, e também na educação infantil, anos iniciais, tem que ser um trabalho lúdico, que leve em conta os sentidos, a audição, o olfato, a gustação, o movimento, e infelizmente as nossas aulas mexem somente com o cognitivo, não conseguem mexer com as outras áreas tão importantes para o aprendizado, que eu acho que é para além de uma reformulação curricular, eu acho que é o implicar-se que cada um de nós tem que ter no fazer docente, né? Trabalhar os conteúdos sempre articulado com a realidade, com o movimento contemporâneo, mostrar para esses jovens, por exemplo, a implicação do nazismo e do fascismo hoje na contemporaneidade. Por que se luta para os direitos humanos? Por que ainda se luta por uma política de gênero? Por que se luta contra o trabalho infantil? Por que se luta contra a violência que acontece com as mulheres? Por que essas pautas que estão acontecendo no Brasil são tão importantes e tão necessárias? São emergentes, inclusive. Emergentes, mas parece que se esquece tudo, se trabalha muito na memória do ponto de vista cognitivo e esquece essas várias dimensões que são fundantes para o desenvolvimento do espírito crítico e reflexivo. Para chamar a atenção do aluno, né? Mas se nós pensarmos nessa onda, né? Nessa política internacional que está aí, parece-me que para esse poder instituído basta que o aluno mal saiba ler e mal saiba escrever, para que ele seja massa de mão de obra barata, desqualificada, que não reconheça seus direitos também como trabalhador e que possa ser assujeitado em qualquer situação insalubre e precária da educação. Sim, e até chegar nesse ponto, professora. Você acredita que hoje nas escolas de educação básica, até nesse fundamental e médio, o que se forma hoje são profissionais e não cidadãos? Está focado muito na questão do mercado de trabalho e menos para o convívio social e vida social? São seres humanos que E a reforma do ensino médio vai aumentar essa discrepância, né, eu acredito entre vida social e mercado de trabalho. A reforma, ela não vai... Se a reforma do ensino médio for aplicada como está no projeto original, ela vai criar um fosso muito grande no ingresso desses jovens para dentro da universidade. Então, deve aparecer para a opinião pública um paradoxo. Por causa do desemprego, né, professora? Há altos níveis de desemprego. Às vezes pensa que a educação pode corrigir isso. Mas será que na educação básica se corrige? Se corrigiria se houvesse essa grande mobilização no sentido da valorização do profissional. Porque o professor, ele tem que ser valorizado, ele tem que ter condições de trabalho, ele não pode ter um salário parcelado, ele não pode ser a culpa do iceberg por todas as mazelas da educação. Quer dizer, há toda uma política de desmonte da escola pública, da universidade pública. E aí, em vez de olhar as causas internacionais para isso, que é que para o Brasil não gerar tecnologia, para o Brasil continuar importando tecnologia, as pessoas pegam e culpam o professor, mas não é o professor, é toda uma conjuntura de desmonte, de desvalorização desses saberes que acaba implicando lá dentro da escola, no aluno, e fazendo com que o aluno acabe desinvestindo, porque ele tenta, mas o fosso de conhecimento é muito grande. E no que se fala também da desagregação familiar, que é outra questão que nós estamos vivendo, né? Muitos desses jovens e muitas dessas crianças, tu vai falar assim, em tema para casa, se é uma criança que não tem nenhuma mesa, bom, tu vai deixar de fazer o tema? Não, tu não vai deixar de fazer o tema, tu não vai deixar de fazer uma aula maravilhosa, de exigir o máximo desses alunos, mas também tem que ter uma leitura da conjuntura, que muitas vezes aquela criança pode estar fazendo o seu tema no chão, que o tema vai vir sujo para a escola, mas que o professor tem que ter esse olhar de acolhimento. A sociedade precisa acolher os jovens, a sociedade tem que acolher as nossas crianças, a sociedade tem que ser educativa para esses jovens e para essas crianças. Entender a educação como uma fonte de competitividade, não apenas como algo que vai consertar o Brasil, né, professor? Ela pode ser
mas não apostar tudo que se tem no imediatismo, como você falou, né? Querer que se dê um retorno logo a curto prazo. A educação, ela é construída, né? Ela tem que ter continuidade nos seus programas, né? E a questão dessa fala das famílias, você tem observado, só que forma professores da educação básica, que relatos você observa assim, que os pais, a família tem deixado a desejar na formação. Há uma transferência de responsabilidades da família para os professores hoje, tem que além de ensinar, tem que educar? Ou o professor pode fazer isso também, professora? Como é que tá? Há uma grande omissão, tanto da camada popular então, quanto da camada privilegiada em relação ao que se refere à infância. De um modo geral, as famílias não estão se comprometendo. A camada popular porque precisa sobreviver e a camada privilegiada porque delega para o outro em função do teu poder econômico, tu delega para outro a tua competência, que seria da educação dos teus filhos. Qual é a saída disso? Uma formação para ser pai, uma formação para ser mãe, uma formação para construir uma família, mas não é a família que eu digo papai, mamãe, né? Não, é um projeto de acolhimento, porque é isso que está faltando, acho que no grande contexto, sabe, uma educação amorosa, de se colocar no lugar do outro, de se colocar no lugar da criança, de ouvir a criança, de saber seus anseios, suas vontades, seus desejos, mas ao mesmo tempo impor limites, saber com que a criança possa se colocar no outro, assim como tu se coloca no lugar do outro para poder educá-la. E o exemplo, né? Eu acho que a grande questão é o exemplo, e infelizmente nossos meios de comunicação não estão dando bons exemplos. Não se fala de bons exemplos no Jornal do Almoço, não se fala de bons exemplos nas televisões, não se fala de bons exemplos na sociedade. Bom, se os meios de comunicação têm que de certa forma reproduzir o que está acontecendo na sociedade, a gente até entende, mas tem que mostrar um projeto educativo, né, Rodrigo? Eu acho que está na hora da gente voltar para isso. Você falou muito bem a questão dos papéis dos pais, mas cidadania, direitos humanos, respeito, né, não racismo, isso se aprende em casa ou na escola, professora? Nos dois espaços. Dá para se tratar nos dois espaços. Tanto na família quanto na escola. Então isso não exime os pais de ensinarem seus filhos. Não exime. Os pais têm que... E a gente observa justamente o contrário. Às vezes os pais esperam que as escolas ensinem isso para os filhos. Então não é verdade, não é correto. Não, porque deve-se esperar que os pais também façam a sua parte. Se nós pensarmos, o grande projeto educativo começa da família, a escola, a sociedade, no ônibus, dentro do shopping, as relações que tu vai transferir para a sociedade são as relações que tu tiver na família. Se tu não tiver uma relação amorosa, cuidada, respeitosa, né? Com limite. Só falando limites, né, os professora? Limites são partes da educação, né? Como é que tu vai viver numa sociedade dessa forma? Uma juventude que não aceita frustração nenhuma, não sabe viver com não. Se a namorada desfaz o namoro, há violência contra aquela namorada. Troca a conversa do dia a dia para um WhatsApp, né, professora? Não, troca por redes sociais de ter um convívio, né? De ter um convívio, de parar tudo, pelo menos um dia da semana, vamos desligar o WhatsApp, Facebook, vamos sentar na família, vamos conversar, vamos fazer vamos tentar entender o que aconteceu nessa semana toda para nós, de pontos positivos, negativos, o que a gente vai ter que avançar, porque as relações precisam de cuidado. Se tu não tiver cuidado com a criança, depois tu não vai ter com o adolescente e tu não vai ter na velhice. E eu vejo que a sociedade está nesses dois extremos de abandono, tanto com as crianças quanto com as pessoas da terceira idade. E com isso, com essas dicas da professora Helenise, preciosíssimas, né? Que a educação não pode ser transferida, ela tem que ser feita pela família, pela escola, né? A escola também não pode se eximir de ensinar aspectos paralelos, tangenciais à educação, mas que a família também possa fazer seu papel. Professora, com essas dicas preciosíssimas da senhora, a gente encerra o nosso programa, a gente sabe que o tempo nosso é curto. Esse assunto é extremamente vasto, né? Dava muitas discussões ainda e muitas argumentações a respeito, a gente sabe que é curto o tempo. A gente te agradece muito pela sua presença aqui, obrigado pela sua presença aqui. E você que está nos assistindo, obrigado pela sua audiência e até o nosso próximo encontro.
Programa APASB na TV. Apoio Cultural Walter Beltrame Materiais de Construção.